Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos concedeu vitória em mais um dia, porque vencedores aqueles que perseveram com Cristo. O espírito de ousadia e não covardia, achegamos até as regiões celestiais, da qual Deus conhece aqueles que perseveram segundo as boas atitudes, aqueles que não se justificam a si mesmos. Aqueles que tiverem de gloriar, antes gloriam em suas próprias fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Aleluias, oh glórias a Deus. A palavra nos ensina a não temer a homens, meros mortais que só podem destruir o corpo. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis antes aquele que depois de destruir o corpo tem o poder e autoridade para lançar tanto a alma e o corpo aonde o fogo não se apaga. A este deveis temer, aquele que tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia nos ensina também em relação a homens. Quando a Bíblia nos diz homens, muitas vezes está relacionada ao ser humano, tanto a Adão como Eva, como a Dalila e Sansão, porque Deus criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. Por isso temos que ficar vigilantes, porque o inimigo fica ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele utiliza aqueles que estão à nossa volta, ele utiliza os da família, aqueles que permitem com que o enganador utilizem as suas bocas, utilizem o seu corpo. Aqueles que não sujeitam a Deus, porque se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ele foge de vós. Mas muitos são os que cedem ao enganador, segundo fofocas, contendas, brigas. Aquele que ama a briga ama o pecado, dissensões, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus diz, pensa que vim trazer paz? Ele traz paz para aqueles que estão segundo o seu direcionamento, do qual Deus nos concede a paz, que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração e mente em Cristo. Mas aqueles que estão segundo o mundo não têm paz. E ele disse, a estes eu vim trazer fogo e dissensão. De agora em diante, onde tiver uma casa com 5, será 3 contra 2, 2 contra 3. Sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai, porque ele veio trazer espada para aqueles que andam segundo a impiedade, se recusam a alcançar a salvação, a vida eterna, se recusam a ouvir a sua exortação, porque estão rumo à condenação. E ele disse, eu vim salvar aqueles que estão rumo à condenação. Mas se não reconhecerem que ele é o único suficiente salvador de suas vidas, o único mediador, então vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele passou pela morte, morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e adentrou novamente as regiões celestiais. O pão da vida, da qual nós compartilhamos todos os dias, e todo aquele que aceitar esse maná como único e suficiente salvador de suas vidas, perseverar segundo o Evangelho, como ouvintes e praticantes, segundo o Espírito Santo nos direciona, porque aquele que é carnal não compreende aquilo que é espiritual, não discerne as coisas de Deus, ainda que receba a palavra com alegria. A Bíblia diz que vem o inimigo e arranca a verdade de seus corações, se não houver entendimento da palavra. E o entendimento do alto se desvia do mal, mas entendimento de próprios olhos, aonde muitos são aqueles que anunciam heresias, são impossíveis de desviar do mal e impossíveis de os salvar. E por isso muitos têm os seus dias abreviados, têm os seus dias, ao invés de alcançar a sabedoria do alto, da qual os dias são prolongados, e ainda está sendo preparado para algo que nem a morte nos separa do amor de Cristo.
Mas aqueles que perecem segundo o seu próprio entendimento e ainda são seduzidos por mentes corrompidas, cauterizadas, nada podem alcançar, porque a única forma é através daquele que veio do alto e adentrou o alto, aquele que está acima de todos. Não aceitais, não sejais corrompidos segundo vãs filosofias, não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, que só é possível através da sabedoria do alto. Deus nos atrai até o Espírito de Cristo e através dele ele nos adverte a perseverar segundo o Espírito, a qual nós desviamos do mal constantemente, perseveramos no caminho, jamais à beira do caminho. Por isso, em mais um dia, perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé. Fugis daqueles que, com mente corrompidas, ludibriam e enganam a muitos, e a eles está reservado o galardão, da qual a palavra diz que sem intervenção humana, aquele que é o dono da obra, da vinha, os vencerá com o sopro da sua boca, porque ele tem uma espada afiada na sua boca. E assim, em mais um dia, Jesus, nós te agradecemos por nos direcionar, por nos apartar de toda injustiça, e continua purificando o templo, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de covil, de ladrões salteadores. Derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Derruba toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana, aqueles que ensinam a cultuar imagens e esculturas. Senhor, o Senhor é aquele que vence todos aqueles que anunciam vãs filosofias. Continua destruindo toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana, impossível de os salvar, e que tem afastado o povo de Deus, porque só há um mediador, só há um bom pastor que deu a sua vida por amor de muitos, Jesus Cristo, o único bispo da nossa alma. E nós te pedimos, purifica o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa, sobre todo o mundo, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. E o justo vive pela fé, e assim proclamamos a nossa fé juntamente com as obras de justiça que o Senhor tem perseverado em nós. Derruba todo altar idólatra, todos aqueles que anunciam heresias, é o que te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.